Agora na parte 4 do tópico 10, no estudo então de estereoquímica de reações, nós vamos ver a reação de adição que formam um íon bromônio intermediário. Para isso nós vamos lembrar que nós estudamos no capítulo 4 que a adição de Br2 a um alceno resulta em uma adição anti, né? Porque você tem um intermediário de reação, que é o íon bromônio cíclico, e quando esse outro bromo ataca, ele sempre ataca pelo lado de trás. Então a adição anti, porque um bromo entra de um lado, outro bromo entra de outro lado. Então, nesse estereoisômero, esse bromo adicionou em cima e esse embaixo. Já no caso de baixo, foi adicionado o bromo em cima neste carbono e embaixo no outro carbono. Então, nós falamos então que a adição de bromo a um alceno ela é uma adição anti, porque os dois átomos de bromo, um entra de um lado, o outro entra do outro. Então, se dois carbonos assimétricos eles são criados, somente um par de enantiômero vai ser formado, semelhante ao que nós vimos na aula anterior sobre adição de H2. Só que a adição de H2 é uma adição sim, os dois hidrogênios entram do mesmo lado. Aqui o bromo entra em lados opostos. Então, quando você tem o cis-pente 2Eno e você usa bromo, aqui é apenas o solvente da reação, que é o de clorometano, um bromo entra para cima e o outro para baixo, em um dos isômeros. No outro enantiômero, o bromo entra para baixo e no outro carbono ele entra para cima. Então, você tem a formação de dois carbonos quirais novamente. Se você tem a formação de dois carbonos quirais na adição de bromo a um alceno, você poderia ter a formação de 4 estereoisômeros, mas apenas 2 são formados. Então essa reação ela é estereoespecífica, porque o isômero cis, pente 2Eno, produz esses 2 estereoisômeros. E se eu utilizasse o trans pente 2Eno, ele ia produzir os outros 2 estereoisômeros. Então você teria que dar o nome aqui para a molécula, e aqui é mais fácil dar o nome, porque os grupos de menor prioridade eles não estão no plano, né? Estão para trás, então fica mais fácil. Então na hora de completar a reação, você só tem que lembrar disso. Um bromo tem que entrar para cima, outro para baixo, e depois você inverte, colocando o bromo para baixo e para cima. Você vai ter os 2 estereoisômeros dos 4 possíveis. Portanto, a reação ela é esteroseletiva, porque ela formou apenas 2 estereoisômeros, sendo que você poderia ter formado 4. Então, a adição de Br2 ao alceno trans, ele vai produzir os outros 2 enantiômeros que não foram mostrados lá no slide anterior, porque lá quem estava reagindo era o cis-pente 2Eno. Aqui o trans-pente 2Eno, então, novamente, um bromo entra para cima e outro para baixo, e no outro composto você coloca primeiro para baixo, depois para cima. Então esses 2 estereoisômeros produzidos aqui, que também é um par de enantiômeros, eles são diferentes do produto que você obteve com o cis-pente 2Eno no slide anterior. Então, como os isômeros cis e trans formam produtos diferentes, a reação é tanto estereoespecífica como esteroseletiva. Né? O cis-pente 2Eno forma 2 estereoisômeros e o trans-pente 2Eno forma os outros 2 estereoisômeros. Então, essa reação ela é classificada como estereoespecífica, além também de ser classificada como estereoseletiva, né? Porque toda reação estereoespecífica também é estereoseletiva. Pode ocorrer a formação também de substância meso, só que nesse caso, quem pode formar o composto meso vai ser o isômero trans. O cis não vai poder formar o isômero meso. Então aqui você tem o trans-but 2Eno, entra um bromo de um lado e do outro. Só que aqui a fórmula que está mostrando em perspectiva é daquela aonde um bromo está no plano, carbono no plano, bromo no plano. Então aqui ela está em oposição. Então você não está conseguindo perceber que existe um plano de simetria aqui. Para isso, então, você tem que girar a molécula. Para girar a molécula e colocar ela eclipsada, né, com uma ligação ficar na mesma direção da outra, você deve então segurar este lado aqui
joga o bromo para cima no plano e você tem que trocar. Se o hidrogênio está para trás, ele vai passar para frente. O CH3 está para frente, ele vai ter que passar para trás. Então, quando você gira, você percebe que o trans-butilo 2N, quando reage com Br2, porque um entra de um lado, outro entra do outro, você acaba gerando um composto meso. O composto meso só vai ser formado se esse grupo for igual a esse e se esse grupo for igual a esse. Aí vai ser possível formar o composto meso. Do contrário, não seria possível. Então, essa reação só tem como um único produto o composto meso. Se você usasse o cis-pente, desculpa, o cis-but 2N, você teria a formação de dois estereoisômeros que seriam enantiômeros. Não daria para formar o composto meso. Então, a adição de Br2 ao ciclo hexeno, ele forma somente o enantiômero trans. No caso aqui, você tem uma configuração parecida com o cis, né? Porque os hidrogênios estão do mesmo lado. Quando você adiciona bromo, você adiciona o bromo de um lado e o bromo do outro. Aí gerou 2 carbonos quirais. Mas aqui não tem plano de simetria. Então isso aqui não é composto meso, porque os isômeros cis, eles não conseguem formar o composto meso na adição de bromo. Apenas o trans que poderia formar o composto meso, como nós vimos aqui em cima. Então agora eu tenho que desenhar o outro estereoisômero, porque neste caso eu coloquei o bromo para baixo e o bromo para cima. Então um é a imagem do outro, então é um par de enantiômero. E como também gerou 2 carbonos quirais, essa reação poderia no máximo formar 4 estereoisômeros, mas como formou apenas 2, é uma reação estereosseletiva. Então finalizamos agora o capítulo 5 e até o estudo do próximo capítulo.